Com a permissão de Deus, eu quero falar sobre milagre na família. Talvez você esteja precisando de um milagre na sua casa, na sua família. Nosso Deus faz milagres. O céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Amém? Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar para Eliseu, foi conversar com Eliseu, o profeta. Teu servo, diz ela, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse assim: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, com poder e graça. Ó Deus, trazendo cura, inspiração, direção, milagres para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esta família estava com um problema. Todas as famílias enfrentam problemas. Todas as famílias encontram dificuldades. Às vezes é na área emocional. A Bíblia diz aqui que esta mulher, ela não tinha mais ninguém por ela no aspecto emocional, que pudesse protegê-la emocionalmente. Ela tinha os filhos, mas esses filhos estavam para ser levados por causa da dívida que o marido deixou. Então ela estava desamparada. Então ela foi procurar o profeta para pedir ajuda naquele momento que ela estava enfrentando de dificuldade, de uma crise financeira, de uma crise emocional também, estando agora viúva. Então é interessante que na vida de cada família tem as suas dificuldades, cada família enfrenta as suas lutas, porque, inclusive na área emocional, porque o homem é diferente da mulher. Os dois se casam e geram um filho que vai ter uma tendência emocional de ser igual ao pai ou à mãe, ou da mistura dos dois. Às vezes o pai, ele é muito calmo, e às vezes a esposa é muito agitada, ou vice-versa, não é? Algumas pessoas, às vezes o cônjuge, a mulher é muito lenta, e o homem é ao inverso, é muito agitado, ou ela é muito carinhosa, muito amorosa, deixa passar tudo, ele não deixa passar nada. Então às vezes saem umas faíscas entre marido e mulher, e os filhos estão às vezes vendo isso. Isso vai causando situações emocionais na vida deles. Então acontece toda essa situação da união de duas pessoas diferentes. Tem pessoas que são sistemáticas, que tem tudo organizadinho, tudo guardadinho, até a bagunça é organizada, até as coisas, até a roupa suja, lá no cesto é dobradinha, guardadinha, é tudo certinho. Aí o outro, às vezes o marido ou a esposa, como eu estou dizendo, o cônjuge, às vezes é totalmente desorganizado, Então até a roupa passada é largada, jogada lá na gaveta do guarda-roupa. Ou então às vezes os filhos são assim, foram criados no mesmo ambiente, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, mas um é um contraste com o outro e são totalmente diferentes. Então isto causa crises às vezes emocionais, Então às vezes nós vemos os nossos filhos algumas situações de crises emocionais, onde a gente tem que aprender até mesmo a lidar com a situação.
Conta-se que certa vez um garoto, ele escondeu a chave do pai, a chave do carro do pai. E aí o pai, né, teve que pegar a chave reserva, né, e tal. E aí foi falar com o pastor: eu vou chegar lá em casa, vou pegar meu filho, porque ele escondeu a chave do carro, o garoto, né? Aí o pastor foi usado por Deus e falou assim: espera um pouquinho aí, você já parou para pensar por que ele escondeu a chave? Você andou viajando esses dias? Pastor, eu viajei, fiquei 2 semanas fora em trabalho e tal, lá e tal. Então ele falou: então é por isso que o seu filho escondeu a chave do carro, porque ele sentiu a sua falta e não quer que você saia de casa. Se você sair, ele quer com você. Então ele não é desobediente, ele não é rebelde, ele está carente emocionalmente, fez alguma coisa para chamar a sua atenção, para dizer: eu quero você, pai, perto de mim. E aí o pai chegou em casa, então tratou o filho diferente, conversou com ele e tudo ficou em paz. Às vezes algumas reações, algumas ações dos nossos filhos estão querendo nos chamar a atenção, porque às vezes nós não estamos cuidando deles adequadamente na vida emocional. E você sabe que existe uma série de pressões lá fora, fora de casa, na escola, no dia a dia. Então nós entendemos que os nossos filhos, nós precisamos entender que eles têm preferências e crescem diferentes, né? A minha filha, às vezes, ela pega de gostar de alguma coisa. Gosta de suco de soja. Nós dávamos suco de soja, né, alimento de soja, por causa da saúde mesmo. Aí ela tomava, chegou um dia e falou assim: eu não quero hoje. Você sempre, não, eu não gosto mais. Aí queria outra coisa. Queria outra coisa. E é interessante isso, que os nossos filhos estão em constante mudança. E nós temos que nos adaptar, não no sentido de mimarmos os nossos filhos, mas procurarmos entendermos que eles passam por fases. A adolescência, o adolescente, ele passa por fases de transição até chegar à maturidade. Não, pastor, mas no nosso tempo não era assim. Realmente, os mais experientes, lá nos tempos atrás, talvez não era assim. Era assim, só que a gente não tinha tanto cuidado. Era mais, né, vamos dar, né? Você já entendeu? Hoje, não, mas tem que ser. Não é, hoje não é assim mais. Os princípios permanecem os mesmos, mas as ações e as reações dos pais precisam conhecer os seus filhos para vencer essa crise. E com a graça de Deus nós vamos conseguir vencer as dificuldades emocionais, porque o Deus é o Deus que nos dá sabedoria, inspiração e graça. Se Ele deu a bênção para você, Ele também capacita você para cuidar da bênção. E os filhos são herança do Senhor. Está ligado aí, irmão? Então nós percebemos que existe crise, às vezes também jurídica. Às vezes existem injustiças contra a família. E esta mulher, de certa forma, era a justiça, porque o marido deixou a dívida. E aquela pessoa de quem ele emprestou, de quem ele tomou, agora ela não tinha como pagar aquela dívida. Então um dos filhos seria levado, ou os filhos seriam levados como escravos para pagar a dívida. Mas graças a Deus, que Deus levantou um homem aqui que deu uma direção para ela. Às vezes nas famílias existe essa questão judicial, né? Essa questão jurídica, essa questão de disputa de herança, problemas que às vezes inimizades surgem entre irmãos, porque o pai deixou uma herança muito grande. Então é interessante tudo isso, nós deixarmos sim uma herança para os nossos filhos, mas pequena, para que eles aprendam a dar valor ao trabalho, a necessidade de arregaçar as mangas e de conquistar o próprio patrimônio. Porque, irmão querido, uma coisa é a gente receber de graça, né, as coisas, bens materiais. Outra coisa é o prazer da conquista. O prazer nada supera o prazer de você trabalhar, de você conquistar e de você se ver digno do trabalho que você realizou. Aquilo que vem fácil vai embora fácil. Quando alguma coisa chega até as nossas mãos muito fácil, a gente não dá valor. Mas quando a gente tem que trabalhar para conquistar, a gente dá mais valor. E Deus abriu as portas aqui, abençoou que os filhos dela não foram levados como escravos. Talvez existem ameaças, chantagens com relação aos seus filhos. Quem sabe o mundo lá fora está prometendo matá-los, mas em nome de Jesus nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará na tua casa, porque seus filhos são herança de Deus, e o que Deus deu para você ninguém toma, ninguém tira, ninguém leva. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outra coisa, meu querido, às vezes nós passamos por problemas financeiros.
E é interessante aqui que esta mulher estava com esse problema. Eu não vou perguntar quem tem problema financeiro aqui, porque é constrangedor isto, né? Mas nós entendemos que Deus tem para nós provisão na nossa vida. Às vezes nós precisamos de um milagre na área das finanças, mas Deus também é tão bom que nos dá sabedoria para que nós não fiquemos vivendo a vida inteira precisando de milagres financeiros, porque Deus ele nos dá sabedoria e força para adquirir riquezas e trabalhar isto, de tal maneira que o Senhor ele nos faz prosperar e avançar, e nós vamos prosperar em nome do Senhor Jesus. Eu creio, você crê? Então, outra coisa que nós aprendemos aqui rapidamente, quando existem crises, toda a família precisa ser pastoreada. A Bíblia diz no verso 1 que nesta casa havia um servo de Deus que temia ao Senhor, um servo que pastoreava o seu lar, a sua casa, a sua família. Por que a mulher, a esposa dele, foi procurar um profeta quando surgiram os problemas materiais e jurídicos e emocionais na sua casa? Porque ele instruiu, porque ele pastoreou a família. Se ele não tivesse feito isso, talvez ela teria procurado um outro agiota para emprestar dinheiro, para ela poder pagar aquela dívida e depois tentar protelar ou empurrar para frente aquela dívida, aquela situação. Ela poderia ter procurado alguém para ler a mão dela, alguém que diria para ela: só você dar tanto de dinheiro para mim aqui e você vai ver, vai ter resultado ali. Não, ela não procurou jogos de azar, ela não procurou lançar um pouquinho que ela tinha em algum jogo para tentar sorte, ver se melhorava as coisas. Por que ela não fez isso? Por que ela não deixou os filhos serem levados também? Porque havia dentro da casa dela um homem que temia a Deus, que falava sobre as coisas de cima, sobre a justiça, os princípios foram instruídos. Por isso ela foi procurar também um profeta, um homem de Deus, porque ela cria que o seu socorro não viria de outros agiotas, que não viria da sorte, não viria por acaso, mas viria do Senhor Criador dos céus e da terra. Ela procura um profeta. Saiba, meu querido pai que está aqui, minha querida mãe que está aqui, todo lar precisa ter alguém que instrui a sua família segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Todo lar precisa, e os nossos filhos precisam ver que todos nós, adultos também, precisamos estar debaixo de autoridade. Só tem autoridade espiritual quem está abaixo de uma outra autoridade espiritual. Então Deus, Ele coloca pessoas sobre nós para nos instruir, para nos ensinar, para nos discipular, a fim de que nós possamos também discipular os nossos filhos. De uma geração vai passando para outra geração os princípios da palavra de Deus. Alguém precisa pastorear o lar. Se você está fazendo isso, parabéns. Este é o caminho. Não desista da sua família, não desista de ensinar os seus filhos, onde você estiver, os princípios da palavra de Deus. Fale com eles, ore com eles, abençoe a vida deles, porque os pais são os pastores da sua casa. Pastor significa cuidador, significa aquele que instrui, aquele que orienta, aquele que protege, aquele que provê, aquele que instrui. Então que você seja pastor na sua casa. Outra coisa que nós vemos aqui, nesse texto, no capítulo 4, no versículo de número 2, a Bíblia diz assim, que Eliseu perguntou para ela: o que você tem? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Ele pensa, ele fala: o que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? O que você tem na sua casa? Então, é interessante aí que o milagre no lar, o milagre na família, Deus, Ele primeiro, Ele nos dá. Então, tem muitas situações que Deus já nos deu o que nós precisamos para resolver as crises. Mas ainda assim, às vezes nós perguntamos, pedimos conselho, por desencargo de consciência, ou porque não temos muita firmeza naquilo que nós sabemos que podemos e precisamos fazer. Mas é interessante, meu querido, que todo milagre que Deus fará dentro da sua casa será feito a partir daquilo que Ele já lhe deu, aquilo que Deus já lhe entregou. Existe uma fase na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, que nós deixamos de apenas sobreviver e nós passamos a prevalecer. Quando que isso acontece? Quando nós passamos a viver
a nossa vida familiar, a nossa vida social, a nossa vida com a família, a partir daquilo que nós já recebemos. Ou seja, nós não estamos pedindo para Deus nos dar, nós entendemos que Deus já nos deu. Então, a partir disso, nós vamos trabalhar, nós vamos servir. E tem muitas coisas que Deus já deu para você, que você já tem, e que às vezes a gente tem alguma outra perda para a gente descobrir o que a gente já tem e não sabe que tem. Então, quando a gente sabe o que tem, e percebe o que tem, e usa o que tem, Deus nos dá aquilo que ainda nós não tínhamos. Eu não sei se você está entendendo, você é inteligente, está ligado comigo, irmão? Então, todo milagre que Deus fará será feito a partir do que Deus já lhe entregou. A provisão que você precisa para a tua casa, emocional, jurídica e financeira, já está lá. O que você precisa é apenas viver o milagre a partir daquilo que Deus já te deu. Por isso que nós estávamos orando aqui, com ação de graças, servir ao Senhor com alegria, quando contribuir e quando olhar, você veja bem o que você tem. Você tem muitas coisas que Deus já lhe deu. Então você não vai trabalhar para você ter, você vai trabalhar porque você já tem. Você vai trabalhar com aquilo que Deus já te deu, e então aquilo que você ainda não tem, Deus vai acrescentar, em nome de Jesus Cristo. Então, a partir do que você tem, você pode fazer alguma coisa. A Bíblia diz que quando Moisés foi chamado, ele falou assim: eu não posso ir, eu não posso. O que você tem na sua mão? Tem um cajado. Joga no chão, e se transformou numa serpente. E depois pegou de novo pela cauda ali, virou cajado de novo. Moisés só tinha isso, mas ele tinha o que era necessário para começar o seu ministério. A Bíblia nos mostra, meu querido, que uma outra viúva, ela tinha um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela. E a Bíblia diz que ela fez, o profeta fala: o que você tem em casa? O Elias, né? Aí ela fala isso. Aí ele fala assim: então prepara um bolo lá para mim, depois se serve a família, e não vai faltar a farinha e nem o azeite, até que chova sobre a terra. Aí do que ela precisava, ela já tinha, só que ela não sabia que tinha. Mas Deus usou o profeta, e a Bíblia diz que houve ali fartura e multiplicação. Observe, diante de 5.000 homens famintos, como nós falamos em Mateus 6, a multiplicação dos pães, todo mundo com fome. Aí o André achou um menino lá, meu xará. O André achou um menino, o discípulo, foi lá e falou assim: tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Aí Jesus tomou aquele pão, ele deu graças. E depois que deu graças, a Bíblia diz que passou a distribuir e todo mundo comeu. O que você tem? Você já tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem inteligência, você tem equilíbrio, controle emocional, você tem domínio próprio, tem paz, tem alegria, tem fé, você tem o fruto do Espírito Santo, você tem sabedoria, você tem a graça de Deus. Deus não está contra você, Deus está a seu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que você tem em casa? O que você tem em casa? Descubra o que você tem, porque o pouco que você tem é suficiente para Deus transformar e realizar milagres na sua casa. Descubra o que você pode fazer, descubra o que você sabe fazer, mude a si mesmo emocionalmente. Nós não conseguimos, eu não consigo mudar a Paola, não consigo mudar a Andresa, não consigo mudar a Deus, eu não consigo mudar o obreiro, não consigo mudar. E ao invés de eu tentar mudar, porque às vezes eu quero mudar a pessoa, eu acabo até atrapalhando a pessoa mais ainda, confundindo, está tudo errado. Mas há uma coisa que eu posso fazer, eu posso mudar a mim mesmo. Isto está sob o meu controle. Eu posso. O que você tem em casa? Eu tenho saúde, eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência, eu tenho domínio. Deus, o Espírito Santo está sobre mim. Ele me deu esse desafio, essa dificuldade, esta luta, mas eu sei que Deus me dará a vitória. Eu não sei se a minha família vai servir a Deus, talvez ninguém queira, talvez tenha problemas dentro de casa, lutas, dificuldades, eu não consigo mudar a vida deles, mas eu posso mudar a minha vida, eu posso alinhar a minha vida com a palavra de Deus, e através disto inspirar a minha família a olhar para mim e falar: eu também quero servir esse Deus. E nesses dias Deus vai mostrar para você o que você tem e não sabe, e Deus vai te usar poderosamente. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus.
É interessante que a resposta dela é assim: eu não tenho nada em casa. Nós somos preguiçosos às vezes para pensar, né? O ser humano, ele não pensa, porque se ele pensasse, ele não seguia tantas bobagens. Se o ser humano pensasse, ele não ouviria algumas músicas aí de funk, né, mano? Se ele pensasse, não ouviria alguns conselhos que houve. Só que o ser humano não quer pensar, às vezes ele quer que o outro pense por ele, que o outro decida por ele, que o outro escolha para ele, porque daí se não dá certo, ele fala que a culpa é do outro. O diabo tem costa larga, né, irmão? Muita coisa às vezes a gente faz errado porque a gente não pensa. Daí diz que a culpa é do diabo. E o diabo fala assim: não, isso aí não fui eu que fiz, não. Isso é problema seu. Não é? O que você tem em casa? A primeira resposta foi assim: não tenho nada. A não ser um pouquinho de azeite. Tem um pouquinho de azeite. Ela fala assim, não é? Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Fala para o teu vizinho: pensa, irmão. Há um tempo atrás eu vi uma frase nas redes sociais: crer é também pensar. Eu falei: claro, é só pensar mesmo. Como é que a gente crê? A partir daquilo que a gente entende, a gente recebe de revelação na nossa mente e na nossa alma, no nosso espírito. Por isso que Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Inclusive quando houver problemas, brigas, discussões dentro dos seus filhos, ali na sua casa, fala assim: para um pouquinho, dá uma olhada para o seu comportamento, veja como é que você está agindo. Para um pouco, calma. Pensa um pouco sobre isso. A pessoa fala: nossa, que papel que eu estou fazendo de bobo, né? Que bestagem é essa minha? Ai, que ideia que eu estou. Que bom que você falou, pai. Que bom que você falou, mãe. Que bom que você falou, irmão. Que bom, que bom. Que bom. Vamos lá, vamos continuar porque o tempo urge. Então, nós precisamos entender isso, que no milagre, quando a gente coloca na mão do Senhor o que nós temos, Deus faz o milagre. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. É interessante. Às vezes a família conversa numa crise financeira, o que a gente pode fazer? A mulher pode falar assim: ó, eu posso fazer uns salgados para vender. Eu posso fazer alguma coisa. A minha sogra, falecida sogra, a deusa conta aqui, diante do aperto financeiro, quando houve o divórcio, né? O marido foi embora, o pai da deusa separou da mãe, infelizmente. E eles passaram um momento muito apertado, muito difícil mesmo, terrível, 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 terrível. O que a mãe podia fazer? A mãe podia fazer salgados. Começou a fazer para vender e os filhos saíam para vender. E com aquele esforço, com aquele trabalho, com aquela visão, né? A partir daquilo que tinha, Deus foi abençoando. A deusa começou a trabalhar numa gráfica, ainda bem adolescente. E louvado seja Deus, porque ali, o dono da gráfica era cheio do Espírito Santo. E começou a instruir, levou ela para a igreja. E ela aceitou a Jesus. E o salário que ela recebia, não ficava para ela comprar um smartphone da hora, não. Deixava tudo para a mãe. Comprava só o que era necessário para a continuidade da vida. Então o que se tinha eram jovens, né? Eram crianças. Mas a filha entendeu. Passou a trabalhar para ajudar no orçamento da casa. Então, às vezes, moço, moça, você que está aqui, você que é cristão, você que é crente, que vem para a igreja, não fique reclamando do que o seu pai te entrega, da comida que tem no seu prato. Olhe para si mesmo, pergunte: o que eu posso fazer para ajudar meu pai? O que eu posso fazer para ajudar minha mãe? O que eu posso fazer para trazer para casa uma comida melhor? Para trazer para casa, ajudar no orçamento doméstico. Sabe, meu querido, às vezes algumas perdas são necessárias para a gente acordar para a vida. Outra lição que a gente aprende aqui no versículo 2
é que ela fala: eu não tenho nada em casa a não ser o azeite. Então ela tinha muita riqueza, porque o azeite simboliza a presença de Deus, né? Quando há azeite, você coloca um pão, um pouquinho de azeite, o pão, se estiver seco, duro, ele fica macio. Até pão duro mesmo a gente passa às vezes o azeite, né, Deus? Coloca lá no forninho, aí ele se torna uma torrada saborosa, gostosa. Põe mais azeite na sua casa. Veja lá se tem azeite na sua casa, porque isso vai tornar o pão mais macio, mais palatável. As coisas ficam mais leves com azeite na salada, né? Não é assim? As irmãs cozinham azeite aí, com azeite, né? É um pouco mais caro, né? Mas é muito saudável, você sabia disso? O azeite, outra coisa, a Bíblia diz que quando Jacó teve um encontro com Deus, ele falou: essa aqui é a casa de Deus, e jogou azeite na pedra. Joga azeite na pedra, irmão. Coloca azeite nas pessoas. A Bíblia diz que quando Davi, ele foi consagrado para ser um futuro rei de Israel, foi lá o profeta Samuel e deitou sobre a sua cabeça o azeite. A presença de Deus. A presença de Deus nos dá inspiração, sabedoria, inteligência. A Bíblia diz no Salmo 104 que quem usa o azeite para passar no seu rosto naquela época era como um produto de beleza, um cosmético que deixava o seu rosto mais bonito. O azeite, ele aformoseia, portanto, o rosto. O azeite cura feridas. A Bíblia diz que quando o samaritano passou na parábola lá, não é? Ele deita azeite sobre o homem ferido no caminho. Tem azeite lá na sua casa? A presença do Senhor está no seu lar? A presença do Senhor está no seu lar? Então procure e descubra onde está a presença de Deus. Onde se você percebe mais a presença de Deus na sua casa, e comece a orar a Deus: Deus, multiplica o azeite na minha casa, multiplica a tua presença no meu quarto, na minha sala, na minha cozinha, na hora de conversar com os meus filhos, multiplica o azeite na minha despensa, multiplica o azeite na minha beleza. Ó Deus, faça eu ser alguém mais leve, alguém mais fácil de ser tratado, alguém que está inspirado e cheio da tua presença, do teu azeite, para curar as feridas dos meus filhos e para eu ser curado também. A presença do Espírito Santo, o azeite, ele despedaça o jugo, a unção, ela despedaçará o jugo, a unção quebra o jugo do ódio, da raiva, da mágoa, do trauma. A presença do Espírito Santo precisa fazer parte da nossa vida, ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao acordar, em todo tempo, em todo lugar. Senhor, eu quero a tua presença. Aplauda ao Senhor Jesus. Você quer um milagre na sua casa? Descubra onde está o azeite. Estamos encerrando. Famílias também, para viver o milagre, precisam cultivar bons relacionamentos. O profeta falou para ela então: vá pedir vasilhas emprestadas, no versículo 3, a todos os vizinhos. Você tem vizinhos? Como é que estão os seus relacionamentos? Aqui na minha casa eu fecho a porta, não quero que ninguém entre, ninguém veja o que eu faço, eu não falo nada para ninguém, é só eu e Deus, é só eu sozinho. Mas está provado que muitas vezes casais que estão com problemas conjugais e têm amigos, os amigos ajudam, os amigos orientam, principalmente se foram amigos que também são amigos de Deus. É interessante isso. É importante abrir a sua casa, chamar um dia um vizinho: vamos tomar um café em casa. Jesus falou assim que é para a gente fazer amigos, até mesmo de pessoas de riqueza injusta, de pessoas ruins. Nossa, que texto difícil que Jesus falou, não é? Porque nós precisamos ter amigos. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a família viva sozinha. Quando nós vivemos a época aí do Covid-19, da pandemia, não saía de casa, irmão. Aí surgiu problemas dentro de casa. Porque o marido que saía não tinha tempo muito para ficar olhando muito a mulher e ver as falhas dela, e ela ver as falhas dele também. Começou a dar quebra-pau dentro de casa. E não podia sair. Olha que terrível. E ninguém podia chegar também. Vai que vem algum convidado. A gente não convidava e não queria convidado em casa.
Ninguém com Covid na minha casa, não. Não, vai que fica doente. Isto fez surgir o isolamento. Com isto, algumas pessoas deixaram de vir para o culto. Deixaram para vir para a igreja, de vir à igreja, ao culto, por medo. Antigamente, quando a gente ia cumprimentar alguém, abraçava e tal, né? No tempo da Covid, era assim, né? Assim, com máscara. E muitas pessoas se isolaram, se tornaram desigrejados. Muitas pessoas se acostumaram a viver sem estar em comunhão com os irmãos, deixaram de viver o Salmo 133. O óleo já não derrama, já não alcança mais o corpo da família, porque se isolou, se afastou. Então, meu querido, a maior tortura que existe é alguém ser colocado na solitária, lá na cadeia, lá no presídio. Na época onde se quer torturar um indivíduo, se coloca na solitária. E quando se levava o alimento, ou se leva o alimento, nem se conversa nada, só põe lá a comida e vai embora. E aquela solidão causa problemas psicológicos terríveis na vida de uma pessoa. Então, nós como família, precisamos fazer amigos, ser amigos dos vizinhos, porque senão como é que você vai pedir emprestado? Quando a gente não tem amigos, a gente se torna orgulhoso. Ele nunca me pediu nada, então eu não vou pedir nada para ele também, vou dar um jeito. Às vezes o vizinho tem uma ferramenta, tem uma carona, mas a gente não tem vizinho, amigo. Como é que eu vou trazer para minha casa alguém para minha célula? Você não tem um vizinho, você não tem amigos. Os meus vizinhos não são meus amigos. Mas são felizes aqueles anfitriões que falam assim: eu vou abrir a porta da minha casa para que venham todos. E essas pessoas serão abençoadas porque a bênção já está na minha casa. Eu não vou fazer a célula na minha casa para que a bênção venha na minha casa. A partir da bênção que está na minha casa, porque na minha casa tem azeite. Na sua casa tem azeite? Então arruma muitas vasilhas. Traga as vasilhas, não poucas, traga muitas. Sabe, meu querido, nós precisamos entender isso, que nós precisamos de linhas de relacionamentos, de conexões, porque o maior desafio talvez que você tenha não é maior que a provisão que Deus tem para a sua vida. Saiba disso, que Deus vai conceder e realizar milagres na sua casa, através do momento que você cultivar bons relacionamentos. Existem religiões que a pessoa chega, é bom dia, boa noite, tchau. Mas um problema bom é quando acaba o culto assim na igreja e as pessoas não vão embora. Olha que problema bom. Significa que as pessoas estão se conectando. O networking está acontecendo, né? Não somente na questão profissional, mas na questão do que nós vamos fazer. Igual outro dia eu fui lá no treino, né? O Maico falou lá para o pai: senhor, vem aí depois. Nós vamos jogar bola depois aqui na quadra. Aqui. As crianças vão embora, os alunos vão embora. Nós vamos brincar. Olha que coisa boa. Quantos pais, às vezes, estão enferrujadão aí, né, irmão? Essa saída toca. Precisa fazer amigos. Conviver com os irmãos. Porque enquanto tiver vasilhas, Deus vai multiplicar o azeite e pessoas serão abençoadas. Você não vai ter para você receber, você vai ter amigos para você abençoar. Deus te põe por cabeça e não cauda, como alguém que prevalece, não que sobrevive. Deus é maior e Deus é por nós. E os milagres precisam ser compartilhados. O profeta falou: aí, junta essas vasilhas, entra no quarto, chama os seus filhos. A Bíblia diz aqui que dentro de um lar, para acontecer o milagre da multiplicação, da saúde e da cura, agora eu prometo que eu vou terminar mesmo, eles precisam celebrar as vitórias juntos, precisam reconhecer o valor dos filhos, quando existem problemas e quando existe celebração. Os filhos precisam fazer parte da história de seus pais. Os pais precisam contar as suas histórias para os seus filhos.
Os filhos precisam contar a sua história para os seus pais, as suas dificuldades e também as suas conquistas. Quando às vezes existe um divórcio, infelizmente, é porque o marido não conseguiu celebrar com a sua mulher as conquistas que ele teve lá atrás. Muitas vezes a esposa, com o passar dos anos, assim como o marido também, vai ficando, vai crescendo a barriga, caindo os cabelos, vai mudando as coisas. E as mulheres também. E muitas vezes o marido fala, Mas e as conquistas? E as crianças que ela te deu, a deformação no corpo que ela sofreu por gerar 2, 3, 7 filhos? Coisa rara hoje em dia, né? Às vezes alguém pode falar, nossa, mas ela não é mais a mesma. Mas você também não é mais o mesmo, não. Você está achando que é o mesmo, né? As coisas mudam, irmão. As pessoas mudam. Mas nós temos uma aliança. E essa aliança é de estar junto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Já imaginou? Já vi história de homem dizer assim, eu vou emprestar o dinheiro para você, mas você paga os juros para mim. Para a esposa. Ah, isso não pode, pastor. Mas ela também fazia assim com ele. Esse dinheiro é meu, esse aí é seu. Ou de ser igual, antigamente tinha uma novelinha que tinha o Nonô, né? Que era manicure, muquirana, como diz a minha esposa, mão de vaca. Colocava cadeado na geladeira, para os filhos não pegar além do que já tinha comido, por exemplo. Imagine um lar assim, irmão. Onde às vezes o pai tem o carrão dele lá importado, bonitão e tal, e dá um livro usado para o seu filho ir para a escola. Está errado também, não está? Hein? Onde às vezes não paga um tratamento para sua esposa, de beleza. Nós precisamos compartilhar dentro de casa, com os nossos filhos, com a vida, com a esposa, com o marido, celebrar as conquistas. Como diz certo cidadão, que a gente tem que celebrar, nem que seja comendo bolacha maisena e tubaína, mas celebrar cada conquista que nós temos. Quando o filho tira uma nota na escola boa, celebrar. Quando tira uma nota ruim, vem cá, filho, vou te ajudar. Você, com certeza, você não foi bem dessa vez, mas na próxima você vai dar conta do recado, porque Deus está conosco, deu sabedoria para mim, inteligência para você também, para você mais ainda, você vai ser melhor do que eu. Isso é declarar vitória sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, meu querido, quando nós compartilhamos, Deus nos honra, nos abençoa depois. Certo empresário passou por uma crise terrível e falou assim, olha gente, agora se vocês quiserem ficar comigo aqui trabalhando, vocês fiquem, mas eu não posso pagar para vocês. Estou passando por uma crise. Mas depois eu vou reembolsar, eu vou dar um jeito. Eu acredito que a firma vai se levantar, vai prosperar. Tinha 10 funcionários, 2 deles foram embora. Mas como é que eu vou trabalhar sem dinheiro? Não dá, foi embora. Mas aqueles 8 ficaram. Eles reergueram a firma. E depois que tudo prosperou, aqueles 8 se tornaram chefes, os líderes, os grandes dentro da empresa. Porque quando ele mais precisou, ele compartilhou com eles as dificuldades, eles entenderam, ajudaram e cresceram juntos e ficaram felizes para sempre. Nós precisamos nos lembrar disso, que enquanto tiver vaso, tem azeite, e não há limites para Deus. Depois que ela multiplicou ali, colocou o azeite e tal, ela falou, e agora, o que eu faço? Ele diz assim, pega o azeite, vende, paga as suas contas e viva do resto. Nossa, pastor, mas esse azeite aí, Deus ele é multiplicador daquilo que tem nas nossas mãos. Vamos ficar de pé? Observe, meu querido, que ele falou, vai, vende o azeite e viva do resto, porque o azeite era moeda de troca. Salomão pagava o ouro de Ofir, as madeiras de lei, os animais, os cavalos que ele trazia de outras nações para o seu palácio, ele pagava muitas vezes com azeite, porque era uma especiaria muito cara.
lá na Palestina, muito cara, de muito valor. Deus, Ele concedeu para todos nós do seu Espírito. Deus nos concedeu essa riqueza. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, irmão. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus, levante as suas mãos para os céus. Comece a agradecer. Não comece a ver o que você não tem. Comece a ver o que você tem. Olha na sua casa, o que você tem na sua casa. O que Deus te deu é poderoso. Ele vai multiplicar e haverá fartura e provisão. Porque Ele é Jeová Jireh. O pouco que eu tinha, ou nada que eu tinha, era tudo que Deus precisava para operar um milagre na minha vida. Você tem um coração, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Pai, entrega a sua vida nas mãos do Senhor e diga: Deus, a situação está difícil, mas eu sei que o Senhor está na minha vida, na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor, me dá sabedoria. Eu gostaria que você orasse a Deus agora. Peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor graça. Deus te capacita para você educar os seus filhos emocionalmente. Você pode dizer: pastor, eu estou antigão já, a minha geração é diferente. Mas Deus vai te abençoar para você abençoar esta geração. Você não está aqui por acaso, você não está vivo por acaso. Você está vivo, está de pé, porque Deus tem um propósito com você e a sua casa, a sua família. Quantos livramentos Deus já te deu. Abra seu coração, abra sua boca. Eu não sei qual é a crise, qual é a dificuldade na sua casa, na sua família, mas coloca azeite lá na sua casa. Espírito Santo de Deus, abençoe cada lar que está aqui, cada família que está aqui representada. Ó Deus, foram vários conselhos, ó Deus, que nós aprendemos no texto de hoje, de 2 Reis, capítulo 4. Ó Deus da glória, quem tem amigos, ó Deus querido, não passa por apuros. Ó Pai querido, ninguém se suicida sozinho, Senhor, melhor dizendo, ninguém se mata, Senhor, se estiver envolvido com outras pessoas, se estiver com amigos ao seu redor. A depressão, a angústia vai embora quando nós temos pessoas que se importam com a gente, que cuidam da gente. Ó Deus da glória, faça-nos ser uma família amiga, uma família que o vizinho pode pedir socorro para nós, e melhor coisa para nós é dar do que receber. Ó Deus, que acabe esse tempo de sobrevivência, de murmuração, que não vai dar, que está difícil, que está apertado, e começamos a trocar as palavras. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Na minha casa tem azeite, na minha casa tem o Espírito Santo, na minha casa tem os princípios da palavra. Eu falei do amor de Jesus para os meus filhos. Eles estão distantes, mas eles vão voltar para os caminhos de Deus. E minha casa será alcançada, a minha filha será libertada, o meu filho será libertado das drogas. Espírito Santo de Deus, haverá diálogo na mesa outra vez, haverá acordo, haverá concordância neste lar, nesta família, em nome de Jesus. Dores, vergonha, ó Deus, tristeza por um filho que às vezes está vivendo, ó Deus querido, situações de tristeza, porque não tem a mesma qualidade material, ó Deus querido, lá na escola, com os amigos, às vezes é provocado, mas o Senhor vai prover nesta casa. Em nome de Jesus, vai prover esse trabalhador que está aqui. O Senhor vai prosperar na vida dele, em nome de Jesus. O Senhor vai dar inteligência, sabedoria. O Senhor já está fazendo isso. O Senhor já faz isso. O Senhor já faz isso, em nome de Jesus. Prepara, Senhor, o melhor trabalho, o melhor emprego. Ó Deus querido, dá sabedoria. Talvez alguém perdeu alguma coisa dentro de casa, uma dracma foi perdida dentro do lar, mas em nome de Jesus acendemos a luz, pegamos a vassoura, estamos varrendo a casa, estamos limpando, estamos organizando a casa, e vamos encontrar o que foi perdido. Traz de volta, Senhor, o que foi perdido. Talvez não tenha mais azeite nesta casa, mas o Senhor pode fazer brotar, o Senhor pode fazer um milagre. Entra de novo neste lar, nesta casa, nesta família. Oh Deus, levanta-me e levanta os líderes de célula desta igreja para serem profetas sobre as famílias, para declarar para eles o que eles já têm, perguntar para eles, levá-los a pensar o que você tem em casa.
O que você pode fazer? Em nome de Jesus, porque o Senhor nos dá tantas coisas que são necessárias para nós levantarmos a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima, como diz o ditado. Em nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo salvação sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar pela minha filha. Minha filha está lá em São Paulo ou lá em Pariquera-Açu. Ela foi num retiro com os jovens lá da igreja, mas eu vou orar por ela. Talvez o seu filho esteja no cárcere. Talvez o teu marido foi embora, está viajando. Talvez exista alguém que está longe de você, mas fisicamente, mas está no seu coração. Talvez o teu pai está distante da presença de Deus, da igreja. Talvez o teu pai esteja incentivando você a deixar de vir para a igreja. Existe isso sim. Talvez os teus pais, pela falta do azeite na vida deles, estão dizendo que você não precisa ir tanto assim no culto, não precisa tanto se apegar com as coisas de Deus, que a vida não é só fé não, eles estão falando isso, sabe? Então eu queria que você orasse por eles, porque eu sei que eles estão no seu coração. Talvez o teu pai seja alguém que se embriaga, que gasta o dinheiro de casa no bar. Talvez a tua mãe, ela queima dinheiro através do cigarro. Mas você ama a sua mãe, ama o seu pai. Ora por eles agora. Ora por aqueles que não estão aqui agora. Ora pela sua família agora. E peça a Deus, Deus me dá estratégia. Eu vou ganhar meu pai para Jesus. Eu vou ganhar minha mãe para Jesus. Eu vou ganhar os meus vizinhos para Jesus. E arruma mais vasilhas. Pai querido, eu oro pela minha filha. Ó Deus, que nunca sai do meu coração. Eu oro aqui por pais que talvez tiveram que enterrar os seus filhos porque eles morreram. Seja num acidente, seja numa tragédia, numa situação de enfermidade. Ó Espírito Santo, multiplica esse azeite no coração. Tira toda a tristeza da alma. Ó Pai querido, eu oro por pais que precisam de libertação. Os meus filhos estão orando, eu estou orando com eles agora em concordância. Eu oro pelos filhos que estão perdidos nas drogas, no mundo. Levanta aqui nesta igreja pais que têm caráter irrepreensível, que têm óleo dentro do seu coração, na sua vida, que tem um rosto formoso, que está de bem com a vida, porque está de bem consigo mesmo, está de bem com Deus, com a palavra de Deus. Ó Jesus, porque não é tudo resolvido no grito, mas muitas coisas são resolvidas através do nosso humor temperado, equilibrado pela presença do Espírito Santo. Senhor, sara corações que estão aflitos, pessoas ansiosas, preocupadas, vieram para o culto nervosas, estão preocupadas com esta semana, como que vão fazer, como é que vai pagar, como é que vai fazer aquela conversa. Ó Deus querido, mas o Senhor irá à frente, porque nós te colocamos à nossa frente nesta semana, Espírito Santo. O Senhor vai colocar o azeite, vai amaciar o coração. O Senhor vai, ó Deus querido, acalentar a alma. Quem está se sentindo fria, a tua presença, Espírito Santo, aumente na nossa casa, aumenta a tua presença, aumenta a tua presença. Salva os nossos filhos, salva os nossos vizinhos também, cada anfitrião que está aqui, que tem orado pelos amigos. Nós vamos fazer o dia do amigo agora, essa semana, Senhor, e nós vamos derramar azeite nessas vasilhas, nós vamos derramar azeite nessas vasilhas, e o Senhor vai multiplicar. Ó Deus, que do Senhor vai, ó Deus, que trazer prosperidade espiritual. O Senhor vai trazer palavra de revelação, de direção, de apontamentos. O Senhor vai, ó Deus, multiplicar o nosso conhecimento. O Senhor vai nos dar tudo que é necessário, porque nossos olhos estão em Ti. Eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.